fundos imobiliários ou imóveis físicos ou fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê, quando a gente fala de investimento, investir em fundos imobiliários é muito melhor, é muito mais vantajoso do que em imóveis físicos. Eu já te entreguei aqui o que eu acho e se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixe seu comentário e nós vamos ver todas as vantagens de se investir em fundos imobiliários. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para você o porquê que é muito mais vantajoso você investir em fundos imobiliários do que em imóveis físicos. A gente sabe, principalmente nós brasileiros, que nossos pais têm uma cultura, né? Pelo menos os meus pais, os meus avós, eles tinham uma cultura de que para imóvel, né? Para quando você compra um terreno, ou compra uma casa, ou um apartamento, o que quer que seja, isso, além de te proporcionar um conforto, além de te proporcionar um lugar onde você pode morar, isso também poderia ser tratado como investimento. Bom, eu não vejo assim. Hoje nós temos a classe dos fundos imobiliários. Quem acompanha a minha carteira de dividendos mensal, onde eu no fim do mês coloco o rendimento, percebe que esses rendimentos vindos de fundos imobiliários, eles estão crescendo de uma forma exponencial. Então, quando a gente trata de investimento, os fundos imobiliários, eles são extremamente melhores do que imóveis físicos. Nós vamos ver nesse vídeo várias das vantagens de se investir em fundos imobiliários do que se investir em imóveis físicos. E isso vem de uma cultura, né, dos nossos pais, de adquirir a casa própria, de ter o próprio lar, de ter um apartamento, mesmo que financiado aí em 35 anos. Veja só, você se amarra, né, num determinado patrimônio, num determinado investimento, podemos dizer assim, mas que você vai comprometer a sua renda por muitos anos, décadas da sua vida. Isso não é legal. Esse tipo de coisa te impossibilita de você construir patrimônio em outros lugares, de outras formas. E por isso, os fundos imobiliários, pela característica, eles sim são muito melhores do que imóveis físicos. Vamos então aqui enumerar algumas delas. Bom, pessoal, a primeira característica para você entender que se investir em fundos imobiliários é muito melhor do que em um imóvel físico é o valor investido. Para você conseguir uma casa ou um apartamento, até mesmo um terreno que seja, você no mínimo, vai ter que disponibilizar aí centenas de milhares de reais. Podemos colocar aí um apartamento na faixa de uns 300 mil, ou um terreno na faixa de 100 a 200 mil reais. Pois é, quem que hoje, após uma crise que derrubou muitas pessoas, que prejudicou muitas pessoas, tem aí 100, 200, 300 mil reais para investir no imóvel? Mesmo que você for financiar, o banco ele vai te pedir pelo menos 10, 20 ou 30% do valor do imóvel para conseguir fazer um financiamento para você. Então, a primeira vantagem que eu vejo de você investir em fundos imobiliários é que as cotas elas variam ali entre 10 a 200 reais em média. Tem fundo imobiliário com cota mais barata, também tem fundo imobiliário com cota mais cara, mas com 10 reais, com 50 reais, 100 reais, você consegue investir em fundos imobiliários, você consegue já investir num mercado que é extremamente líquido, ou seja, você consegue comprar e vender de uma forma muito fácil. E aí eu já estou dando a segunda dica, a liquidez. Pois é, quando você vai comprar um imóvel ou vender, você não coloca ele para venda hoje e consegue vender amanhã. E vice-versa, você quer comprar um imóvel, você não consegue ver um imóvel hoje e já ter ele, a sua escritura, a sua compra efetivada amanhã. Um mercado extremamente burocrático, é um mercado extremamente difícil de você comprar e vender. Não é do dia para a noite que você faz isso. Então mesmo que você queira comprar ou que você queira vender, fica inviável pela parte da liquidez. Já em fundos imobiliários não. Basta você dar uns 2, 3 cliques no seu aplicativo. Você tanto vende quanto compra cotas de fundos imobiliários de uma forma extremamente simples ali. Basta você entrar no seu aplicativo, ter dinheiro disponível e adquirir essas cotas de fundos imobiliários. Outra parte que é uma vantagem de se investir em fundos imobiliários são os impostos. Veja bem,
Quando você trata de investimento, você vai querer comprar um apartamento ou uma casa para alugar, pois você está investindo, você não vai morar nela. Então o que você quer com o investimento? Você quer o retorno. Todo investimento que você faz, você precisa almejar um retorno daquilo. Então vamos supor que você comprou um apartamento para alugar porque você quer investir. Tudo bem. Em média, você vai conseguir ali 0,4, 0,5, se você der muita sorte, 0,6, 0,7 ao mês. O problema disso é que esse valor ele não chega líquido para você. Você, no final de um ano, vai pagar 27,5% de imposto de renda do seu apartamento ou da sua casa que você tem alugado. Já em fundos imobiliários, por incrível que pareça, esse imposto não existe. Então, o aluguel cai na sua conta e você não precisa pagar imposto nenhum. Eles ainda são isentos de imposto de renda. Mais uma vantagem de você investir em fundos imobiliários e não investir em imóveis. Mas antes da gente passar para a próxima dica, eu preciso te alertar de uma coisa. Existe apenas um fator que é mais vantajoso você investir em imóveis físicos do que em fundos imobiliários. É justamente na hora que você vai vender. Um imóvel físico é cobrado apenas 15% de imposto em cima do lucro que você fez na venda do imóvel. Então, por exemplo, se você comprou um imóvel de 100 mil reais e vendeu por 200 mil, você vai pagar um imposto de 15% em cima de 100 mil, que vai ser 15 mil reais. Já os fundos imobiliários não. Você, infelizmente, quando efetiva uma venda e você tem lucro, se esse lucro for acima de R$10 do valor nominal, você vai pagar 20% do valor em cima do lucro obtido. Então, por exemplo, se você, mesmo exemplo, tá? Se você tinha 100 mil reais em fundos imobiliários, valorizou para 200 e você vendeu, você vai pagar 20% em cima de 100 mil reais, que vai ser 20 mil reais. Essa é a única desvantagem de você investir em fundos imobiliários. Mas presta atenção, se você realmente quer construir um patrimônio em fundos imobiliários, você não vai ficar querendo fazer trade, comprar na baixa para vender na alta. Eu quero que eles me rentabilizem o máximo de tempo possível. Então, naquele tempo que ele rentabilizou, por mais que você venda ele alguns anos depois ou décadas depois, muito provavelmente ele já vai ter te dado um retorno muito maior do que se você tivesse investido em algum imóvel físico. Pois o aluguel, além de ser isento de imposto de renda nos fundos imobiliários, você com certeza consegue aluguéis mais relevantes, como 0,8, 0,9, 1% ao mês. Então, mesmo você pagando um imposto um pouco acima na venda, com certeza, se você fica um período de 10 anos, 15 anos, 20 anos com as cotas do fundo, só aqueles rendimentos que eles te geraram mês a mês, você já vai ter rentabilizado muito mais do que ter investido num imóvel físico. Outra vantagem de você investir em fundos imobiliários é a diversificação. Pois é, a diversificação é algo extremamente importante quando se trata de investimentos. Pensa comigo, se você tem uma casa ou um apartamento numa determinada região, é só uma casa. Se der algum problema ali, se acontecer da região desvalorizar ou acontecer um acidente natural próximo à sua casa, com certeza você vai perder valor ou interesse das pessoas estarem ali comprando ou alugando este imóvel. Já em fundos imobiliários, não. Um fundo imobiliário investe em várias coisas diferentes, tem vários inquilinos, tem vários lugares onde esse fundo ele investe. Então, além de você estar diversificado em inquilinos, você está diversificado em contratos e em regiões diferentes. Então perceba que realmente esse mercado ele te dá muitas vantagens do que você investir, pegar todo o seu dinheiro e investir apenas em um imóvel físico. E esse lance de você investir, né, de você ter essa diversificação dos fundos imobiliários, ele te traz uma vantagem muito exclusiva dos fundos imobiliários, que é mitigar a inadimplência. Pois é, a inadimplência é que se às vezes você tem um inquilino só tem um imóvel com um inquilino, provavelmente se acontece alguma coisa com o emprego daquele inquilino, com alguma coisa que, sei lá, uma saúde, uma emergência ou uma urgência, ele vai pedir para renegociar ou vai atrasar 1, 2, 3 meses, enfim. Esse tipo de problema nos fundos imobiliários é quase impossível de acontecer, porque você tem muitos inquilinos, muitos contratos. Então, por mais que 1, 2 ou 3 inquilinos não te paguem algum aluguel naquele mês, toda a outra base de inquilinos que aquele mesmo fundo imobiliário tem vai continuar te pagando e a sua variação vai ser muito pequena no valor do aluguel pago. Então, sim, a diversificação mitiga muita coisa que pode acontecer se você ter um imóvel físico e alugado. Outra vantagem de você investir em fundos imobiliários é a burocracia, como eu falei um pouco mais no início do vídeo. Para você comprar ou vender um apartamento, você vai gastar com cartório, com documentos, indo ao banco para levar documento, para efetivar o financiamento, para aprovar.
Cara, eu sei do que eu tô falando, porque eu já fiz isso. É um saco você ficar indo em banco, porque existem documentos que têm prazo de validade 30 dias, 60 dias. Então, se você não consegue fazer tudo dentro de um prazo, aí você tem que voltar no cartório, pegar outro documento, pagar por outro documento. Assim, ó, é bem burocrático e bem complicado. É certo de que hoje existem empresas que fazem esse tipo de serviço, empresas online que fazem todo o contrato do aluguel, da venda, enfim. Mas mesmo assim, é uma burocracia. Ao passo de que se você investe em fundos imobiliários, é só transferir o dinheiro para sua conta, dar 2 cliques no app e comprar ou vender a sua cota de algum fundo imobiliário. Então, assim, não tem nem comparação, não tem nem como a gente dizer que mesmo essas empresas fazendo um bom serviço, auxiliando ali o dono do imóvel na compra ou na venda ou no aluguel, investir em fundos imobiliários ainda assim é muito mais prático e menos burocrático do que comprar ou vender imóveis físicos. Uma outra vantagem de se investir em fundos imobiliários são as taxas. Veja bem, fundos imobiliários eles têm taxas assim como imóveis físicos, mas elas são muito menores do que os imóveis físicos. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem um apartamento ou uma casa e coloca numa imobiliária para comprar ou vender ou alugar, essa imobiliária ela vai te cobrar no mínimo 7% em cima do valor do aluguel ou uma porcentagem em cima do valor da venda. Então, preste atenção que de um jeito ou de outro, eles sim vão sair ganhando muito bem. Já em fundos imobiliários, essa taxa de administração, que era como se fosse essa taxa da imobiliária, ela gira em torno ali de 1% ao ano no valor que você pagou ali a cota. Então veja, é muito baixa comparando ao serviço que você tem, comparando a qualidade de serviço que você vai ter, porque nesses fundos imobiliários tem gestores e eles fazem um estudo de todo o mercado para investir nas melhores oportunidades para o fundo. Então acontece que esse 1% que você paga é como se fosse o salário do gestor. Então eu pago com muita vontade isso, porque além de ser um valor irrisório para mim, eu vou saber que tem gestores com alta capacidade, com alto entendimento para investir em coisas que vão me dar mais retorno. Além disso, também existe uma taxa de performance. Bruno, o que é essa taxa de performance? É bem simples. Todo fundo, ele precisa ter um alvo, ele precisa seguir um padrão de rentabilidade para ter um parâmetro. Um exemplo que eu posso te dar é, ele pode se espelhar no IFIX, que é o índice de fundos imobiliários da nossa bolsa. Então ele pode dizer para você o seguinte, olha, a meta do nosso fundo é rentabilizar o IFIX mais 5%. Então aquele gestor, aquela gestão vai trabalhar para que naquele ano, aquele fundo renda o que o IFIX rendeu mais 5%. Então você vai estar pagando uma taxa adicional do que render acima disso para o gestor, para a gestão do fundo. Então assim, você só vai pagar isso se o fundo realmente rendeu o que rendeu o IFIX e acima de 5%. Então veja, você está pagando um bônus para aquela gestão que foi muito boa naquele ano. Eu também pago isso porque eu sei que não vai ser tudo, é um exemplo em torno de 20% que você paga ali em cima do que rendeu, os outros 80% vai ficar para você. Então você sabe que o gestor ele vai fazer um trabalho extremamente bom ali para te dar um retorno acima do mercado e você vai pagar um pouco desse lucro que você teve por causa desse bom trabalho, desse bom gestor. E aí, pessoal, eu sei que esse vídeo talvez fique um pouco longo, mas eu preciso falar de mais uma vantagem aqui, de que se investir em imóveis não é tão bom quanto se investir em fundos imobiliários. E essa vantagem eu vejo pouquíssimas pessoas falarem na internet. Eu vejo poucos educadores falarem sobre isso. Eu vou precisar entrar na tela do meu computador para que você entenda esse estudo que eu já fiz várias vezes e te mostrar na prática como que isso pode te levar à sua liberdade financeira. Bom, então aqui, pessoal, já na tela do meu computador, eu abri um documento em branco para a gente fazer um pequeno estudo aqui para que você entenda uma coisa que eu quero que fique clara na sua cabeça. Quando você investe num imóvel físico, você tem pretensão de alugar esse imóvel físico, correto? Então, beleza. Então, vamos supor que o seu imóvel físico de 300 mil reais, ele renda para você R$1.500 por mês. Ótimo, você tá pegando aí 0,5% ao mês no seu imóvel físico. Muito bom. Vamos tirar o mesmo parâmetro do fundo imobiliário. Vamos supor que você também investe no fundo imobiliário e você tem 300 mil investidos e você também ganha R$1.500 por mês nesse fundo imobiliário. Bruno, por que você está colocando isso? Porque aqui no imóvel físico, olha só, eu não tenho como pegar esses R$1.500 que me gerou de renda naquele mês e fazer o seguinte, chegar lá para o meu inquilino e falar assim, olha, inquilino, eu vou fazer uma pequena reforma aqui
no apartamento para ficar mais bonito para você. Esse aluguel que você me pagou, eu vou pintar as paredes e vou trocar o box do banheiro. Um exemplo. Então eu vou investir nesse imóvel para você ficar mais confortável aqui. E no próximo mês, ao invés de você me pagar 1.500, você vai me pagar 1.600, tá? Porque eu estou investindo, o imóvel vai ficar mais bonito e você vai me pagar mais um percentual aí, R$100 a mais, tá bom? Isso não existe no mercado. Esse cara, ele fez um contrato para te pagar R$1.500 durante 3 anos. Um exemplo. Independente de você investir ou não nesse imóvel, ele vai te pagar R$1.500 por 3 anos. Talvez reajuste ali o IGPM, IPCA, como geralmente eles reajustam, mas é isso aqui. É R$1.500 a cada 3 anos. Durante os 3 anos. Tá? Então, veja, você está amarrado nessa sua renda. Você não consegue gerar mais renda partindo dela própria e do seu patrimônio que te gera aquela renda. Agora, quando você investe em fundos imobiliários, eu vou te mostrar onde está a exponencialidade. Ele te rendeu R$1.500 no primeiro mês. O que você fez com esses R$1.500? Você comprou mais cotas de fundos. E aí, você não tem mais 300 mil. Você tem R$301.500 investidos. Quanto que você vai receber no mês seguinte? Bom, você vai receber ali 1.510, vamos dizer. Então, perceba que você já recebeu aí um pouco a mais. Aí, no mês seguinte, você compra mais cotas de FIIs e agora você tem 302 e, 303, né? 303.500 mil, porque você investiu aqueles 1.510 a mais. Na verdade, aqui você tem 510, né? 303.510, isso. Olha só, eu não sei se você está percebendo, mas aí no próximo mês, ao invés de você ganhar 1.510, você não vai ganhar 1.510. Você vai ganhar 1.530. E aí você vai comprar mais cotas de FIIs. Percebe que isso não existe no imóvel físico? Percebe que essa exponencialidade, por mais que ela seja ali mês a mês e de pouco em pouco, não existe no imóvel físico, porque você não pode investir esse dinheiro no imóvel físico. Agora imagina você fazendo isso por 5, 10, 15, 20 anos, investindo, reinvestindo em fundos imobiliários. Você tanto vai aumentar o seu patrimônio, quanto você vai aumentar a renda que você recebe mês a mês. Então, isso aqui ninguém mostra. Pelo menos eu ainda não vi algum vídeo na internet, alguém falando sobre isso daqui. Mas é nisso que eu foco, tá? Investir em fundos imobiliários é focar na renda passiva. Você sim tem que aumentar o seu patrimônio, mas você tem que focar nisso aqui, aumentar mês a mês. Porque é isso aqui que vai te levar à tua liberdade financeira. Perceber, então, essa particularidade de se investir em fundos imobiliários e não investir em imóveis, são inúmeras as vantagens. Tá? Um imóvel físico, ele ganha só em uma. Os fundos imobiliários ganham em todos os outros quesitos, os fundos imobiliários ganham dos imóveis físicos. Eu espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo, eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você consiga investir melhor nos fundos imobiliários e que você consiga seguir o passo a passo desse vídeo para você chegar na sua liberdade financeira. Eu quero agradecer do fundo do meu coração você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.